Agora é o momento que vamos levantar nossas mãos para o céu. Vamos ficar em pé. Você tem um pedido de oração no coração? Tem uma necessidade? Tem um clamor? Tem uma angústia? Levante a mão para o céu. É de lá que vem o socorro, é de lá que vem a resposta. Mas creia que é assim. E se você crer, assim será. Oremos. Pai Santo que estás nos céus, louvamos o teu nome porque só o Senhor merece todo louvor e toda adoração. Porque só o Senhor é Deus no céu e na terra. Só o Senhor é eterno, só o Senhor é Criador, só o Senhor é Salvador nosso. Obrigado pela salvação que chegou até nós, pelo sangue de Jesus. E agora, como filhos e filhas teus, Pai querido, estamos levantando as nossas mãos para o céu, em busca de ajuda, em busca de socorro, em busca de proteção, em busca de cura, em busca de soluções familiares, em busca de problemas que precisam ser solucionados. Pai eterno, levantamos nossas mãos em busca da tua bênção, e o Senhor lá do céu está vendo as nossas mãos. Eu peço em nome de Jesus, derrama o Espírito Santo sobre todos os que estão com mãos levantadas, estão buscando a tua bênção, estão necessitando do Senhor. Pai amado, pelos méritos de Jesus, pedimos a resposta, a tua bênção na nossa vida, e guia-nos ao estudarmos a tua palavra neste momento. Em nome de Jesus pedimos e todos dizemos amém. Amém. Deus seja louvado. Queridos, o que nós estamos visualizando aqui é que nós vamos ter aqui uma igreja muito jovem. Muito jovem. Vocês viram quantos saíram? Quase que a metade ou mais, né? Isso é bom ou isso é ruim? Isso é bom. Porque essas crianças terão outra vida, outros sonhos. Elas começam a sonhar com algo que elas nunca sonharam antes. Ser desbravador já é um sonho. Quando elas repetem o voto, serei puro, bondoso e leal, cuidarei do meu corpo, vou manter a minha consciência limpa, vou aonde Deus mandar. Enfim, quando eles começam a assimilar esses propósitos, estes votos, a mente começa a ser transformada. E tudo na vida vai ser transformado. Vocês vão perceber, vocês pais vão perceber em casa transformação nas crianças. Porque a palavra de Deus transforma. A cultura nos informa. A natureza nos forma. Mas só a Bíblia transforma. Vamos repetir? A cultura nos informa. A natureza nos forma. Mas só a Bíblia transforma. A palavra de Deus. Imaginem crianças estudando a Bíblia. Crianças respondendo a liçãozinha bíblica que a Leila está fazendo com elas, e a tia Nilzete também. Isto está sendo infiltrado na mente. Vão ser melhores cidadãos na terra? Vão ser melhores cidadãos aqui na terra. Mas vão ser cidadãos candidatos ao céu. Por isso, nós temos que agradecer e louvar a Deus. Pelo grande número de jovens. Vocês viram que o calçamento está pronto? Só falta a lombada. Mas este sonho já aconteceu, tá certo? Às vezes eu digo para a Leila, olha, o dinheiro está zerando. Aí vem uma doação e é acrescentado. E Deus vai provendo. É um teste de fé para nós. Eu estou aprendendo a confiar mais. Eu estou aprendendo a esperar do meu Deus mais. Porque estamos fazendo cada vez mais. Os sonhos não acabam enquanto o coração estiver batendo. Os sonhos de Deus para a sua vida não terminam enquanto você estiver vivo. Enquanto você estiver vivo, Deus tem sonhos para você. Deus tem missão para você. E louvado seja Deus por isso. Vocês observaram este hino que nós cantamos por último?
Sou de Jesus. 162. Abra lá e leia comigo essas palavras aqui. 2 caminhos a seguir. Quantos caminhos? 2 caminhos a seguir. Vocês sabem quantas igrejas cristãs existem no mundo? Eu consultei o Google hoje. A última vez que eu consultei o Google sobre isso, me falaram tem 42 mil igrejas cristãs. O que são igrejas cristãs? Igreja católica, metodista, batista, adventista, Assembleia de Deus, Deus é amor, universal, presbiteriana, enfim. Eram 42 mil igrejas cristãs. Hoje eu consultei e ali dizia, nós temos hoje 47 mil igrejas cristãs. Só cresce. O número de igrejas cristãs estão crescendo, crescendo. E queridos, no meio de 47 mil portas, porque 47 mil igrejas cristãs são 47 mil portas que você precisa escolher para saber em que porta você vai entrar. É fácil ou é difícil, no meio de 47 mil portas, você encontrar a porta certa? Porque alguém pode pensar, bom, todas as portas estão levando para o céu. Ou seja, todos os caminhos levam para o céu? Todos os caminhos levam para o céu? Não. Então, queridos, em meio a 47 mil igrejas que clamam estar pregando a verdade, clamam estar ensinando o quê? A Bíblia. Existe a verdade e existe a mentira. Nunca esqueçam de que sempre existe a verdade e existe a mentira. Existe a notícia verdadeira e a notícia falsa. Existe o dinheiro verdadeiro e o dinheiro falso. E você e eu precisamos aprender, pela graça de Deus, a discernir o certo do errado, a verdade e a mentira. Então aqui, queridos, nós estamos lendo a letra deste hino, 2 caminhos a seguir. Não existem 47 mil caminhos a seguir. Só existem o quê? 2 caminhos. Se você pensa em 2 portas, e a Bíblia, que vamos ler daqui a pouquinho, diz que uma é porta larga, outra é porta estreita. Só 2 portas, não 47 mil portas. Fica muito mais fácil acertar ou não? Hein? 2 portas, 50% de chance de acertar. São 2 portas, uma é porta larga, outra porta estreita, uma leva para o céu, outra leva para o fogo, fica 50% de chance de você acertar, porque são só 2 portas. A Leila não tem assim muita noção de direção. Geralmente, quando nós estamos no elevador, num prédio, e a porta abre, ela é a primeira que sai. Mas sempre ela sai para o lado errado. Quando você sai do elevador, você tem que seguir o quê? Ou para a esquerda, ou para a direita. Abre a porta e ela sai. E eu fico olhando. Falei, só tem 2 possibilidades, Leila. Ou você seguir para a esquerda ou para a direita. E por que você sempre segue pelo lado errado? Porque, mesmo existindo 2 possibilidades, muita gente toma a decisão errada. A maioria geralmente toma a decisão errada, mesmo existindo só 2 portas, só 2 caminhos. 2 caminhos, diz aqui. E 2, o que mais diz? Qual é a segunda frase da música? 2 senhores a lutar. 2 senhores. Não são 10, não são 20 senhores. 2 senhores. Um se chama Senhor Jesus Cristo. Outro se chama Satanás. Que eu não chamo de Senhor, mas é Satanás, que pretende ser o Senhor de muita gente. Então, não existem muitos, existem 2 senhores. Jesus Cristo, que é o Senhor
poderoso Deus, Criador dos céus e da terra, e Satanás, que pretende ser Deus, mas não é Deus. Você tem que definir ou seguir a Jesus ou seguir a Satanás. O destino de quem segue a Jesus é o céu. É o céu. O destino de quem segue a Satanás é um caminho de fogo. Vai ter muito fogo no final desse caminho. Deus não quer que você esteja nesse caminho que vai pegar fogo. Vai pegar fogo este caminho. Pode ser bonito, pode ser asfaltado, pode ser tudo iluminado, pode ser aparentemente bem aprazível, mas é um caminho que vai pegar fogo. E o caminho estreito pode ser um caminho ascendente, uma subida, estreito, um caminho assim com pedras no meio, você tem que desviar, tem que cuidar onde vai pisar, mas é um caminho que vai levando você para cima, para o céu, para a Nova Jerusalém. 2 senhores querem dominar a sua vida. Quem vai dominar a sua vida? O Senhor Jesus Cristo ou Satanás? O que mais diz aqui? Qual dos dois irei servir? Qual dos dois? Há só uma decisão. Uma decisão que você tem que fazer. Só Jesus pode me dar a real felicidade e poder para ser um vencedor. Meu querido amigo, meu querido irmão em Cristo, abra sua Bíblia agora. Abra em Mateus capítulo 7. Capítulo 7 e o verso 13. Capítulo 7, verso 13. Quantas igrejas cristãs que dizem estamos pregando a verdade, estamos pregando a salvação em Cristo. Todos pretendem estar pregando a verdade. Quantas igrejas cristãs tem? 47 mil. Pode consultar o Google agora mesmo. Quantas igrejas cristãs existem no mundo? Vai abrir lá. Inteligência artificial hoje responde todas as perguntas que você faz. Então aqui diz que não são 47 mil. Aqui diz o quê? Verso 13. Entrem pela porta estreita. Larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição. E são muitos os que entram por ela. Entrem pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para o quê? Para a perdição. E são poucos os que entram pelo caminho largo? Hein? O que diz aí? Muitos. Quando a Bíblia diz muito, é muito mesmo. E quando ela diz pouco, é pouco mesmo. São muitos que vão se perder. Porque entram pelo caminho que vai pegar fogo. São só 2 caminhos. São só 2 portas. Uma estreita e outra larga. E aqui diz o verso 14. Verso 14 agora. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Queridos, será que você acertou esta porta estreita que conduz para a vida eterna? Você acha que você acertou ou você acha que você está sendo enganado? O que você acha? Você já parou para pensar? Esse pregador está me ajudando a conhecer e andar no caminho estreito? Ou esse pregador está me ensinando a andar no caminho largo? Será que é um caminho que leva para o céu? Ou será que é um caminho que vai pegar fogo? Você já se perguntou? Porque eu imagino que nós não nos conhecíamos há 4 anos atrás, 5 anos atrás, nós não nos conhecíamos. De repente, surge aqui, há 5 anos atrás, um pequeno grupo estudando a Bíblia, primeiramente na casa do Semir, depois aqui na pizzaria, aqui na casa do Evinan e da Nilzete, e o número foi crescendo,
E você já se perguntou, o que é isso? Isso vai me ajudar a ir para o céu? Ou é mais um enganador? É mais alguém que veio aqui para tirar dinheiro da gente? Ou é alguém que vem aqui para enganar? É caminho largo ou é caminho estreito? O que você entende por caminho largo e o caminho estreito? O caminho largo pode tudo. Pode tudo. Pode comer de tudo. Pode beber de tudo. Pode cheirar tudo. Hein? Pode passar tudo. Entende? Caminho largo. Passa tudo. Entende? É um caminho que a maioria segue. Qual é o dia que no caminho largo eles guardam? O domingo? Calma lá. Então o Senhor está insinuando de que todos os que guardam o domingo estão no caminho largo? Eu não estou insinuando, eu estou falando. Porque insinuar não é falar, mas eu estou afirmando que todos os que andam no caminho largo guardam o domingo. Porque o mundo todo guarda o domingo. E o mundo todo está no caminho largo. Você pode reivindicar, você pode dizer, não, mas eu sou uma igreja cristã, que estou levando as pessoas para Deus, para o céu. Eu pergunto, você está ensinando as pessoas a guardarem os mandamentos de Deus? Ou você está ensinando as pessoas a guardarem o mandamento papal, lá do Catecismo Romano? O Catecismo Romano diz guardar domingos e festas. A palavra de Deus diz, os 10 mandamentos, ali é declarado, lembra-te do dia do sábado, para o santificar. 6 dias trabalharás, farás toda a tua obra, mas o 7º dia, percebam, não o primeiro, o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Isso é Bíblia. Isso é palavra de Deus. O catecismo foi escrito por homens, mas a Bíblia é a palavra viva de Deus. Um ensina o caminho largo, o outro ensina o caminho estreito. Então, queridos, quando nós lemos a palavra de Deus, e aqui Jesus está dizendo, verso 13, entre pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela, é fácil você se perguntar, eu estou com a maioria ou eu estou com a minoria? Fácil. Fácil. Porque se você estiver com a maioria, você está no caminho largo. Uma vez estudando a Bíblia com um homem, ele disse assim, eu não gosto de estar onde tem pouca gente. Eu gosto de estar onde tem muita gente, é gostoso. Eu falei, Mas esse é o caminho que vai pegar fogo. Você gosta de estar no meio da multidão, tem muita gente? Sim. Mas esse é o caminho que vai pegar fogo. Não importa se nós temos 10, 15, 20 ou 100. Nós temos que ser sempre a minoria. É o caminho estreito. É o caminho do assim diz o Senhor. O que diz a Bíblia? Porque as pessoas não perguntam mais o que diz a Bíblia. Mas o importante é o que diz a Bíblia. O que está escrito? Quando Jesus enfrentou as tentações de Satanás no deserto, depois de 40 dias jejuando, Satanás apareceu para Jesus e disse, transforma estas pedras em pães. E Jesus disse, está escrito, não só de pão viverá o homem. Aí ele tentou de novo Jesus, e Jesus disse, está escrito. As 3 tentações de Satanás para Jesus lá no deserto, Jesus enfrentou a tentação de Satanás com a frase, está escrito. Está escrito. O que significa? Significa que para Jesus, o que estava escrito na palavra de Deus era importante. E assim é conosco.
Por isso damos Bíblias. Não é porque somos melhores do que ninguém, não é porque tem dinheiro sobrando, não é nada disso. Nós investimos em Bíblias e já demos mais de 200 Bíblias. Por quê? Porque está escrito. Nós seguimos o que está escrito. Cada afirmação tem que ser sustentada por um verso da Bíblia. Aquilo que nós falamos, se não tiver um verso da Bíblia sustentando, não vale nada. São só palavras humanas, vazias. Então, cada sermão, cada palavra, cada afirmação tem que estar sustentada no assim diz o Senhor, não está escrito. Está escrito. Abra continue na mesma página. Vamos ver agora o verso 16. Agora o verso 15. Verso 15. Verso 15, no mesmo capítulo 7 de Mateus. Tomem cuidado. O que diz aí? Verso 15. Como diz a sua tradução aí? Cuidado com os falsos profetas. Por que Jesus disse cuidado com os falsos profetas? Porque não existiam falsos profetas ou porque existiam falsos profetas? Porque existiam falsos profetas. E será que falsos profetas, falsos pregadores, só existiam naquele tempo, não existe mais? Hoje é que existe muito mais ainda. Pessoas que estão só tentando tirar o seu dinheiro, arrancando de você o dinheiro, vendendo bênçãos, vendendo oração, vendendo a cura de R$1.000, cura de 500, cura de 300, cura de 100, e vai, e de 10, e de 5. Queridos, são mercenários da palavra de Deus. Com esse dinheiro eles compram jatinhos, compram fazendas, tirando do povo, extorquindo o povo. São falsos profetas. São lobos vestidos de ovelhas, porque usam o quê? Usam a Bíblia. Eles não dão Bíblias, mas eles usam a Bíblia deles. Ele tem a Bíblia dele. Mas como quase ninguém tem Bíblia na mão para ver se ele está falando a verdade ou não, é fácil enganar, porque as pessoas não podem confirmar. São falsos pastores. São lobos vestidos de ovelhas. Por isso Jesus disse: tomem cuidado dos falsos profetas, que se apresentam disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Essa mensagem pode ser dura. Você pode dizer, dura esta palavra, dura esta mensagem. Mas nós temos que pregar, porque a palavra de Deus diz que o mundo está cheio de lobos, vestidos de ovelhas. Queridos, pode falar bonito, pode cantar bonito, pode se vestir muito bem, pode realizar milagres, pode até mesmo expulsar demônios, mas são lobos vestidos de ovelhas. Aqui diz que fazem milagres, mas não são de Deus, porque eles não seguem o assim diz o Senhor. Não seguem o está escrito, não são guardadores dos mandamentos de Deus. Porque se você perguntar para qualquer um destes, e sobre os mandamentos de Deus, sobre os 10 mandamentos, eles vão falar, deixa para lá, você está salvo em Jesus, não se preocupe com a obediência, a guarda dos mandamentos, não se preocupe, você está salvo pela graça. Quem diz que você tem que guardar os mandamentos de Deus, está dizendo que você se salva pela lei. E vem aquela conversa que engana as pessoas. Então eu não preciso guardar o sábado? Não. Jesus já guardou por você. Ah, é? Então Jesus praticou o bem no meu lugar, eu não preciso praticar? Jesus foi um filho obediente, eu não preciso ser porque ele já foi no meu lugar? Será que Jesus fez para eu não precisar fazer? Ou Jesus fez para ser exemplo seu e meu? O que você acha? O que Jesus disse? Assim como eu vos fiz,
façam vocês também. Quando Jesus lavou os pés dos discípulos, os discípulos ficaram olhando para Jesus, lavando os pés dos discípulos, e Jesus olhou para eles e disse: assim como eu fiz, vocês devem fazer. Assim como eu lavei os pés de vocês, vocês devem lavar os pés uns dos outros, porque eu dei o exemplo. João capítulo 13. João capítulo 13, Jesus disse: eu dei o exemplo para que vocês façam o mesmo. Não é que eu fiz para vocês não fazerem. Eu fiz para dar o exemplo. Vamos ver esse verso? Vamos ver esse verso em João capítulo 13? Porque é importante a gente sustentar um verso que eu estou proferindo aqui, estou falando, mas não lemos, não é? Então vamos ver aqui. João capítulo 13. João capítulo 13, verso 12. Podemos ler? Verso 12. Depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: compreendeis o que eu vos fiz? Vós me chamais o mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Verso 14. Ora, se eu, sendo o senhor e o mestre, vos lavei os pés também, vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei. O que é que Jesus fez? Ele nos deu o exemplo. Para quê? Como eu vos fiz, façais vós também. Jesus dá o exemplo. Ele precisava ser batizado? Precisava ser batizado? Ele tinha pecado? Sim ou não? Não. Então não precisava ser batizado? Mas por que ele foi batizado? Para dar o exemplo. Ele precisava lavar os pés dos discípulos? Porque lavar os pés dos discípulos chama-se cerimônia da humildade. Será que ele precisava provar que ele era humilde? Não. Todo mundo sabia que ele era humilde. Mas ele lavou os pés dos discípulos, dizendo: eu estou fazendo isso para dar o exemplo. Jesus, ele viveu como nosso exemplo. Não acredite no argumento de que Jesus fez, eu não preciso fazer. Jesus guardou os mandamentos de Deus, eu não preciso guardar. Ele nos deu o exemplo, para que assim como ele fez, nós também façamos. Nós lemos com vocês o verso 15, agora o verso 16. Mateus 7, verso 16. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se, porventura, uvas dos espinheiros? Ou figos dos abrolhos? Será que você pode colher uva de um pé de espinho? Não. Como é que você sabe que o pé de uva é uva? Pelos frutos. Você vê o cacho de uva. Fala, esse é uma parreira, um pé de uva. Pelos frutos você conhece a árvore. E agora o verso 17. Assim, toda árvore boa produz o quê? Bons frutos. Porém, a árvore má produz o quê? Frutos maus. Se os filhos começam a ser mais obedientes em casa, com o clube dos desbravadores, com os ensinamentos, com a leitura da Bíblia, isto é bom fruto ou é mau fruto? Bom fruto. Pelos frutos vocês conhecem se o ensino é de Deus ou não é de Deus. Entende? Se nós dizemos para a pessoa o que ela deve comer para ter mais saúde, o que ela não deve beber para ter mais saúde, ter um corpo sadio, saudável, é uma boa coisa? É uma boa coisa? Então é um bom fruto. É um bom fruto. Pelos ensinos você sabe se o ensino veio de Deus ou não veio de Deus. É isso que Jesus está falando. E agora o verso 18. Verso 18. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir o quê? Frutos bons. Verso 19. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Verso 20. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. O que você está vendo, presenciando aqui, é uma boa obra? Está ajudando? Está preparando as pessoas para o céu? Está ajudando as famílias? Está reconciliando os casais? Os frutos são bons? Então a árvore é
boa, é de Deus, plantada por Deus. Vocês estão percebendo quando Jesus diz do caminho estreito e do caminho largo? É fácil saber se está no caminho estreito ou largo? Se você está com a maioria, está no caminho largo. E o caminho largo vai pegar fogo. E agora, pelos frutos também você confirma. Pelos frutos. E aqui diz o verso 21. Nem todo que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Quem é que vai entrar no reino de Deus? Quem fala, Senhor, Senhor, ou aquele que faz a vontade de Deus? Quem vai entrar no céu? Quem fala ou quem faz? Falar é fácil. Tá certo? Falar é fácil. Difícil é fazer. Falar que temos que praticar caridade, sermos caridosos, é fácil. Difícil é fazer, tirar o dinheiro do bolso e ajudar. Tá aqui, ó. Tá aqui o gás para você. Ah, você não pode cozinhar, está sem gás. Está aqui o dinheiro do gás. Entende? Está sem comida? Vamos levar uma cesta de comida ali. A pessoa está desempregada? Ajuda, ajuda, ajuda. Isso são boas obras. Isso não é falar, isso é fazer. Fazer. Não é falar, Senhor, Senhor, Senhor é o meu Deus. E não fazer nada. Deixar a pessoa passando fome? Deixar a pessoa em necessidade? Arrancar o pouquinho que ela tem? Posso ir lá na sua casa fazer uma oração por você? Mas vai custar, porque tem a gasolina do carro, tem isso, tem despesa, não é? Então, eu vou ter que cobrar. Queridos, pelos seus frutos os conhecereis. Verso 21, que nós lemos. Aqueles que vão entrar no reino dos céus são aqueles que fazem a vontade do meu Pai, que está nos céus. Verso 22. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? Vocês já viram reuniões em que expelem demônios? Alguém aqui já viu reuniões que as pessoas ficam possessas e caem no chão, aí vai lá e expulsa? Já viram? Levanta a mão, quem já viu? Alguns já viram. Cuidado. Cuidado, porque quando você é de Deus, você não expulsa demônios. O demônio nem chega. O demônio nem chega, não entra. Vocês estão percebendo? Não precisa, porque quando você vai numa reunião em que cai um, caem dois, caem três, aquele culto está possuído pelo demônio. Será que Deus e o demônio estão aqui dividindo? Não, você fica com o lado desse lado, eu fico com aquele outro lado, e você se aposta daqueles, eu me aposto deles. Será que Deus está fazendo uma parceria com o diabo? Não, queridos. Deus não faz parceria com o diabo. Onde está Deus, o diabo não está. E não tem essa das pessoas ficarem caindo endemoniadas na minha frente. Não, porque se nós estamos com Deus, o demônio não entra. Porque lá na porta está cheio de anjos de Deus. E diz para o anjo mau, aqui não. Vai procurar outro lugar. Aqui não. Será que o demônio conhece quem é de Deus? Vocês acham que o demônio conhece quem é de Deus? Conhece. Por isso ele fica de longe. Fica de longe. Porque nós não estamos vivendo em pecado. E quem não está vivendo em pecado, Satanás não tem poder sobre a pessoa que não está vivendo em pecado. O demônio não tem poder sobre quem não vive na prática de pecados voluntários. Pecadores todos nós somos, mas tem diferença entre a pessoa pecadora por hábito, porque ela está habituada a pecar, ela não quer obedecer a Deus, é pecado voluntário, então Satanás tem poder sobre esta pessoa. E tem aquele que obedece a Deus, mas por uma fraqueza ele comete um pecado, mas ele não tem o hábito de pecar.
E quando ele não tem o hábito de pecar e peca, ele corre para Jesus e pede o quê? Perdão. Esse não é de Satanás, não. Esse é de Jesus. Porque o pecado, tão logo foi praticado, ele já se arrependeu e pediu para Jesus, ele não caiu da graça. Não caiu da graça. Porque ele se arrependeu. Agora, aqueles que vivem na prática voluntária do pecado, e até mesmo defendendo o pecado, Satanás tem poder sobre essas pessoas. Por isso vocês vão ver tantos encontros de pessoas endemoniadas. E as pessoas então vão expulsar. Então as que expulsam ficam como sendo de Deus. Não, se fossem de Deus, o demônio não estaria ali. Deu para entender, queridos? Estão me acompanhando? Porque alguns dizem, a sua igreja é muito quieta, é muito silenciosa. É óbvio, porque Deus não é de bagunça. Deus não é surdo, você não precisa gritar para Deus ouvir. Deus é um Deus de ordem, de decência, não de confusão. Deus é Deus de paz. Deus de paz. No silêncio, quando você pode ouvir até as folhas da Bíblia sendo folhadas, aí existe aprendizado. Existe aprendizado. No barulho não tem aprendizado nenhum. Será que dentro de uma sala de aula, com barulho, todo mundo falando ao mesmo tempo, o professor vai ficar doido? Se todos os alunos estão falando e o professor falando por cima deles, falando mais alto para ver se eles ouvem, ninguém vai aprender nada. Assim é na igreja. Assim é na oração. Quando eu estou orando e vocês estão me ouvindo orar e podem dizer amém, amém, porque estão entendendo o que está sendo falado e por isso podem falar amém, Deus abençoa. Agora, quando eu estou orando e vocês todos estão falando alto, e eu não entendo vocês porque vocês estão falando alto, eu não escuto nem a minha voz porque virou uma confusão, no meio da confusão, quem se manifesta? Satanás. Satanás precisa de barulho. Satanás precisa de confusão para se manifestar disfarçadamente e ninguém percebe. Agora, no silêncio, se alguém começa a gritar ali, todo mundo está em silêncio, só ele gritando, vamos lá. Você está sendo de quem? Está sendo usado por quem? Por Satanás. Então, Satanás é desmascarado quando existe paz, quando existe ordem, quando existe silêncio. O Espírito Santo trabalha no silêncio. Jesus disse que o Espírito Santo é como o fermento colocado na massa. Vocês, mulheres, quando colocam fermento na massa para fazer pão, vocês ficam olhando para a massa. Você vê a massa fazer assim? Não, né? Então não está crescendo. Você não está vendo? Então não está crescendo. Está crescendo ou não está crescendo? Está crescendo, mas de uma forma tão lenta que você não percebe. Se você voltar depois de 1 hora, a massinha que era desse tamanho já vai estar bem maior. Ou seja, o fermento trabalha silenciosamente. O Espírito Santo trabalha silenciosamente. Ele vai mudando os seus pensamentos, ele vai mudando os seus gostos, vai apurando os seus gostos, vai tornando você um melhor marido. Você começa a chamar a esposa de querida. A esposa... Ele nunca me chamou de querida? Ô querido, eu ouvi direito? Você me chamou de querida? Sim, querida. O que está acontecendo? O Espírito Santo está trabalhando, mudando nossos conceitos, mudando tudo, silenciosamente. O Espírito Santo trabalha como o fermento trabalha na massa. Meu querido irmão, aqui diz, Mateus capítulo 7, estamos lendo com vocês. Mateus capítulo 7, agora vamos ver aqui o verso 22. 22. Muitos naquele dia hão de me dizer, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? Em teu nome não expelimos demônios? Em teu nome não fizemos muitos milagres? Você vê muitos milagres? Tem milagres. Comprados, contratados.
pessoas que ganham até dinheiro para poder chegar de muleta e sair sem muleta, entendem? Para impressionar as pessoas, para que as pessoas deem mais dinheiro. Mas existem milagres que acontecem de fato, porque as pessoas, muitos que estão ali, são sinceros, queridos. O pregador pode não ser sincero, mas a pessoa que vem ali, muitos deles são o quê? Sinceros de coração. Eles estão ali buscando a Deus. Então, existem milagres verdadeiros também, mas isso não é prova de que tudo é de Deus. Porque aqui diz o verso 23, olha, aqueles que vão dizer para Jesus, Senhor, em teu nome fizemos milagres, né? Em teu nome expelimos demônios, o que Jesus vai falar para eles? Verso 23. Então, leia comigo, então lhes direi abertamente, explicitamente, nunca vos... Como? Como nunca vos conheci? A pessoa pode dizer, quantos sermões eu fiz em teu nome? Quantos demônios eu expulsei em teu nome? Quantos milagres eu fiz em teu nome, Jesus? E agora o Senhor me diz, nunca te conheci? Jesus vai fazer assim, isso mesmo. Nunca te conheci. Você nunca foi servo meu. Por quê? A pessoa pergunta, por quê? Jesus responde, olha aqui. Ó. Jesus responde, o que diz aí? Apartai-vos de mim, os que praticais o quê? Hein? A iniquidade. Agora, se você for lá no Google, escreve lá, iniquidade. O que quer dizer iniquidade? Lá diz, pecado. Iniquidade é pecado. Apartai-vos de mim, vós que praticais o pecado. E se você for para 1 João 3,4, lá no finalzinho da Bíblia, 1 João 3,4, encostando em Apocalipse, 1 João 3,4. Quando você está chegando em Apocalipse, 2 páginas antes, está a carta de João. 1 João capítulo 3, verso 4. Todos acharam? Digam amém. Leiam comigo, verso 4. Todo aquele... Leiam comigo. Todo aquele... Não estou ouvindo a voz de vocês. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei. Porque o pecado é a transgressão da lei. A Bíblia diz que pecado é a transgressão da lei. Lembram-se vocês o que Jesus falou para aqueles que expulsavam demônios? Faziam milagres em nome de Jesus? Mas Jesus disse para eles, nunca vos conheci. E eles perguntaram, por quê? Nunca me conheceu. Porque você pratica o quê? A iniquidade, que é pecado. Você vive na prática de pecado. Você vive na prática da transgressão da lei, porque pecado é transgressão da lei. São estes que pregam que não precisa guardar os 10 mandamentos que operam milagres. São estes que dizem que você pode continuar guardando o domingo, que expulsam demônios. São estes que arrancam dinheiro do seu bolso, queridos, que fazem milagres e colocam e vendem as bênçãos de Deus por dinheiro. São mercenários. E Jesus disse, não vos conheço, porque vocês praticam o pecado. E pecado é a transgressão da lei. Aqueles que amam a Jesus Cristo, amam também a lei de Jesus Cristo. É fácil entender, meu querido irmão. Se um filho ama o pai que ele tem, se os filhos amam o pai, eles vão amar também a lei do pai, as regras do pai. Como é que o filho diz, não, eu sou um filho que amo o meu pai, dou a minha vida pelo meu pai, mas ele diz, ó filho, eu não quero que você faça isso, não quero que você vá lá, não quero... Não, eu vou fazer. Queridos, o filho que diz amar o pai, precisa amar também o quê? As regras do pai. Quem ama a Deus, ama também a lei de Deus. É inseparável. Por isso, meu querido irmão, em nome de Jesus, vamos andar no caminho estreito. Estreito é o caminho, apertada é a porta que conduz para a vida eterna. É o caminho da minoria, é o caminho de obediência a Deus, é a obediência voluntária e prazerosa da lei de Deus, mas nós estamos no caminho do céu. Amém?
Amém. Eu quero fazer uma oração com vocês agora. Todos aqueles que querem andar no caminho estreito, entrar pela porta estreita e também serem obedientes ao Papai do céu, à santa lei de Deus. Levante a sua mão. Levante a sua mão para Deus registrar lá no céu. Pai querido que estás nos céus, obrigado porque existem dois caminhos. E obrigado porque o Senhor nos mostrou que um caminho é estreito e o outro é largo. E o Senhor diz, entre pelo caminho estreito. Obrigado pelo teu conselho. Obrigado porque o Senhor enviou o teu Santo Espírito para nos mostrar o caminho verdadeiro, o caminho do amor a Jesus Cristo, o caminho da obediência a Jesus Cristo. Derrama o Espírito Santo sobre cada filho, cada filha. Todos que estão com a mão levantada, recebam a tua bênção e o Espírito Santo seja derramado sobre todos nós, pois é em nome de Jesus que pedimos e todos dizemos amém, Senhor. Aleluia.